No Palavra Plena dessa manhã de sexta-feira, eu estou com a minha Bíblia aberta novamente no Evangelho de João, capítulo 11, verso 29, que diz assim: Quando Maria ouviu isso, ouviu o quê? Que Jesus queria conversar com ela, queria sua companhia. Vamos lá, vamos parar para pensar nesse convite feito por Cristo a Maria. Por que Jesus o fez? Primeiro, porque sabia do seu estado de alma, da sua condição psicológica e emocional. Ela estava arrasada com a perda do seu queridíssimo irmão. Em segundo lugar, Jesus tinha algo a fazer por ela que só ele era capaz de fazer. Agora, um ponto central: Maria se tornara objeto do amor misericordioso de Cristo. Se você encontra-se nesse mesmo estado de alma, eu quero lhe dizer que você é objeto desse amor misericordioso, que leva a Deus a não apenas se compadecer de você, ele sabe qual é a sua estrutura, conhece a sua dor, não tenha dúvida com relação a isso, e vem na sua direção, porque mexe com suas entranhas saber que alguém tão especial para ele sofre. Por isso o convite. Jesus vira-se para Marta e diz: diga para sua irmã, para ela vir para cá, porque eu desejo a sua companhia. Você consegue pensar, imaginar, conceber uma coisa como essa? Esse Deus desejar a sua companhia porque o seu estado de alma o comove. E o texto diz, portanto, no verso 29, que Maria levantou-se depressa e foi até ele. Essa é a decisão que nós temos que tomar antes de qualquer outra que possamos tomar na vida. É depressa aceitar o convite para estarmos na presença de Jesus. Porque, olha, não há nenhum problema procurarmos a terapia, o psicólogo, até mesmo o psiquiatra, a solidariedade dos irmãos, mas precisamos entender que carecemos de um consolo que só Cristo, em pessoa, na intimidade da sua relação conosco, é capaz de nos comunicar. Então ela se levantou depressa. Vale também enfatizar aqui um ponto: sempre que vier ao seu coração o desejo de orar, ore imediatamente. Sabe, não pense assim, eu vou fazer isso ou aquilo, sabe, na esperança de que o desejo, ou na certeza de que o desejo vai permanecer. Não funciona assim. Quando ele nos chama para estarmos na sua presença, cumpre-se na nossa vida o texto de Apocalipse 3:20, que é dirigido para a igreja. O que diz o texto? Eis que estou à porta e bato. E todo aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Cear com ele. Ter a sua intimidade. Ouvir a sua voz. Tomarmos conhecimento de fatos, de verdades, a nosso respeito, ao plano de Deus para as nossas vidas, que são capazes de nos fazer recobrar o desejo de viver. E aí, então, ela parte na direção de Jesus. O texto diz no verso 30, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Verso 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Olha, é isso que Deus quer fazer por você e por mim. Veja, lá estavam os judeus. Ao verem Maria se levantar subitamente, sair depressa de casa, julgavam que ela estava novamente se dirigindo ao túmulo, onde seu irmão encontrava-se
ali sepultado, a fim de estar mais próxima, no quarto dia do sepultamento, nós podemos dizer, da ossada do seu irmão. Quarto dia de sepultamento. Agora, o que a graça divina quer fazer por você e por mim? Meu Deus, é nos livrar dessa vida que é vivida ao lado do túmulo, a fim de que corramos para a presença de Jesus, o autor e consumador da fé, o doador da vida, o príncipe da paz. Então essa é uma decisão que precisamos tomar hoje. Sabe? Onde queremos gastar os próximos anos da nossa vida? Por mais que a dor seja intensa, a perda, sabe, tenha representado como um arrancar de um membro do nosso corpo, nós precisamos tomar a decisão de estar com Jesus. Sabe? Ouvir, olha, longe de querer, sabe, assim, me comportar de modo piegas, sabe, assim de fazer apelo emocional barato, mas a fim mesmo de ouvir a sua canção de amor. Termos acesso a essa esperança que reordena a nossa alma, pacifica o ser e nos faz recobrar o desejo pela vida. E aí então, pela infinita bondade de Deus, em razão dela ter ouvido o chamado de Cristo, ela não vai para o túmulo onde se encontrava o seu irmão, mas parte na direção de Jesus. E, portanto, o texto diz assim no verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, essa deve ser a nossa preocupação precípua, nos encontrarmos com Jesus. Permita-me insistir nesse ponto. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, é tudo que nós precisamos. É dessa companhia. Ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, lançou-se aos seus pés, sem a mínima dúvida que essa obra da graça divina se cumpre na nossa vida nos momentos de sofrimento. Nessas horas, nós somos encontrados aos pés de Jesus, não de um Deus que quer se autoafirmar sobre a sua e a minha vida, a ideia patética. Ele é o eterno Deus imutável, autoexistente, infinito, bem-aventurança eterna em si mesmo. Meu Deus, mas é ali de joelhos que nós assumimos o nosso lugar no universo e permitimos que seja estabelecida na nossa vida a oportunidade de ouvirmos o que Deus tem a nos dizer, sabe? E é tudo que precisamos para nos manter vivos. E o texto diz então que ela se lança aos pés de Jesus e diz, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela repete a frase da sua irmã Marta, sem a mínima dúvida, porque era esse o tema da conversa dessas irmãs. Em meio às lágrimas derramadas, uma dizia para a outra, se o nosso Salvador estivesse aqui, ele não teria morrido. Então, havia fé, uma fé extraordinária, uma certeza de alma que todos nós devemos buscar, mas uma fé que precisava ser aperfeiçoada, tornada madura. Aqui nós não estamos perante um espírito perverso de incredulidade. Não é incredulidade aqui. A fé, a certeza, amor, contudo, uma fé que precisava conhecer algumas verdades mais a fim de comunicar ao coração piedoso a mais ampla consolação que um ser humano pode encontrar nessa relação mediada pela fé com Deus. Então veja só, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
O Senhor Jesus não precisava estar literalmente lá em carne e osso para evitar a morte de Lázaro. Então, não foi algo que pegou Jesus de surpresa. Elas haveriam, portanto, após essa experiência, extrair dela muitas lições eternas e que, pela infinita bondade de Deus, são lições às quais nós temos acesso em razão dessa narrativa ter sido registrada no Evangelho de João, de termos acesso a esses fatos. Então ela vira-se para Jesus e disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Bem, eu estou aqui pensando, né? Porque, meu Deus, o meu irmão não teria morrido. Isso é uma declaração belíssima, belíssima. Sabe? É o que ela está dizendo, ao mesmo tempo, ela está dizendo o seguinte: apesar de toda. Quer dizer, apesar do tanto que essa fé precisava amadurecer, ela entendia que Jesus tinha pleno domínio sobre as enfermidades e que, portanto, havia fundamento para a esperança. Bom, vamos prosseguir. Quando Jesus viu que ela chorava, quando Jesus viu, imagine a cena, vamos lá, vamos parar para pensar nisso. O ser mais sensível do universo, o ser humano mais misericordioso que passou por esse planeta, perante a dor mais aguda da pessoa que ele mais amava. Pense nisso. O texto diz com clareza: quando Jesus viu que ela chorava. Essa é a nossa maior esperança, é saber que o ser mais sensível do universo nos vê a chorar. Que não há como isso, me permita dizer, não há como isso não mexer com as suas entranhas. E o texto declara então que quando ele viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choravam, meu Deus, imagine a cena. O Filho de Deus, o Deus que se fez homem, porque aqui o que nós vemos nessa passagem é Deus dizendo à humanidade: olhem para o meu filho, no teatro da vida, no mundo real, no mundo dos homens, olhem para ele, como lida com os seres humanos, como reage ao seu sofrimento, como se relaciona com sua dor. E vocês terão uma ideia de quem eu sou e do que eu sinto por vocês. E aí então, quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choravam, meu Deus, nós estamos aqui perante o Filho de Deus, diante do resultado da queda, do afastamento da criatura do Criador. Aqui está, em última análise, quer dizer, o ser humano colhendo as consequências da decisão de não submeter a sua vida à vontade de Deus. Não estou dizendo que a morte de Lázaro e o sofrimento de Marta e Maria tivessem como consequência um pecado factual. Quer dizer, alguma coisa presente na vida daquela família. O que eu estou dizendo é que o luto, a morte e esse tipo de pranto são consequências desse colapso que houve na nossa relação com Deus. Isso não deixa de comover o Criador. E o texto diz então que quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Esse agitou-se tem o sentido de uma forte indignação. Foi um momento emocionalmente assim. Como é que eu poderia... Você imagina a minha situação aqui no programa de hoje, tentando ajudá-lo a entender os sentimentos do Filho de Deus conforme revelados por essa passagem. Eu temo e tremo.
Mas vamos lá. Espero que Deus me conceda graça para ajudar a estabelecer o ponto. Agitou-se no espírito. Ele experimentou uma forte comoção e uma emoção carregada de indignação. Esse é o sentido dessa passagem, se você for ler os mais renomados comentaristas bíblicos, homens e mulheres que fizeram análise desse texto, você perceberá que nessa passagem Jesus está aqui tomado de indignação. É assim. Permita-me interpretar o que julgo que se passou pela sua mente. O ser humano não foi criado para isso. Não estou dizendo que o que houve pegou o Criador de surpresa. Há muito mistério nessa história toda, na queda da humanidade e em todo o sofrimento subsequente experimentado pela nossa espécie. Agora, o que nós sabemos é que aqui está o Filho de Deus, provando de uma forte comoção, com uma mistura de compaixão e indignação em razão do sofrimento de pessoas que ele ama e sem se sentir culpado. Observe que o texto não diz aqui que Deus em Jesus estava ali expressando o sentimento de culpa, de arrependimento por ter remetido os seres humanos para todo esse sofrimento. Tudo o que nós sabemos é que o Filho de Deus foi visto naquele dia em Betânia, profundamente comovido, com o sofrimento de gente pela qual o Salvador tinha muito amor. Então, o verso 33 declara que quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Então há um misto aqui de compaixão e indignação. Agora, essa é a nossa esperança. Agitou-se do espírito e se comoveu. Por que eu digo que essa é a nossa esperança? Porque é impossível esse Deus de amor, que na pessoa do seu único filho experimentou essa empatia pelos seres humanos, tendo todo o poder, não use desse mesmo poder, motivado pela sua compaixão, para dar fim para toda sorte de sofrimento que acomete a nossa espécie nesse planeta. Essa presente ordem vai passar, porque o amor de Deus o exige. Então pare para prestar atenção no que ele está dizendo. Agitou-se no espírito e se comoveu. Ele não vai conviver com isso eternamente. Haverá um fim. E outro ponto é de fundamental importância também, que nós saibamos o que ele pode fazer no aqui e agora da nossa vida, em razão dessa compaixão associada a uma repulsa pela dor humana, pela dor em si. Sabemos que ele extrai dela frutos eternos para a sua e para a minha vida. Mas mesmo assim, ele é incapaz de se regozijar com esse sofrimento, de ter prazer nesse sofrimento, sabe? Ele usa desse sofrimento, mas ao nos ver vivenciando na alma, na carne, a dor, ele se comove. E por isso ele vem na nossa direção a fim de comunicar a você e a mim o que ele quer que nós saibamos. Olha, houve um período na minha vida que esse tipo de pregação eu podia fazer assim, a partir de um exercício de reflexão, de me imaginar
no lugar de pessoas que me ouviam que estavam sofrendo horrivelmente. Hoje, com mais de 60 anos de vida, eu tenho um histórico de lutas, de sofrimento, sabe? De ver, por exemplo, as coisas mudando da noite para o dia. De subitamente você ser encontrado chorando copiosamente. E completamente vulnerável, fragilizado e carente dessa companhia divina. E o que eu posso lhe dizer, que eu estou falando nessa manhã sobre o que eu tenho experimentado nos meus momentos de sofrimento. A companhia desse Cristo indignado, desse Cristo que prometeu que vai dar fim a essa presente era e que se aproxima de nós na nossa dor, expressando o seu amor misericordioso, o seu amor compassivo. Olha, eu não canso de repetir. É comovente saber que quando eu vivencio essa dor, eu me torno objeto do amor misericordioso de Deus, de um Deus que se comove por me ver sofrer. Então, o texto declara que ele agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Sobre essa chegada de Jesus no túmulo de Lázaro, eu quero falar no próximo programa, na segunda-feira. Vamos parar por aqui. E aí eu retomo a mensagem na semana que vem, mas na esperança que Deus esteja comunicando ao seu coração essa consolação. Olha, estou falando do que eu tenho vivenciado. Eu hoje posso dizer que eu conheço esse Deus que é socorro bem presente na tribulação. Não sei o que me aguarda. Sei que o mesmo você pode dizer sobre sua vida, mas uma coisa é certa: nunca estaremos sós, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Olha, estou terminando a semana. Espero que a mensagem tenha falado do seu coração. Pega essa série e espalhe. Se você sabe de pessoas que estão em depressão, que passaram por uma grande perda, uma decepção, sabe, séria, sabe, quem sabe Deus não vai usar essa série de mensagens, essa aqui eu acho que é a 21ª, para trazer esperança para essa gente preciosa, tá bom? E também quero pedir que você dê uma olhadinha no final agora do programa para 3 formas de você cooperar com o Palavra Plena, a fim de que sua mensagem alcance o maior número possível de pessoas, tá bom? E esse ministério seja mantido por você. É isso. Que Deus o abençoe e o guarde. Um bom final de semana e até o próximo Palavra Plena.